Hello, dear student! Estamos começando mais uma etapa que está repleta de novos conhecimentos. Você já aprendeu bastante coisa, mas sempre encontramos vocabulários inexplorados e regrinhas de gramática para praticar. No segundo ano do ensino médio, vamos abordar pronomes reflexivos e possessivos, substantivos contáveis e incontáveis e algumas orações no condicional. São formas e estruturas do idioma inglês super úteis para a sua comunicação. O verbo existir, que no inglês funciona diferente do português, também vai ser nosso objeto de estudo. Outro tema interessante vão ser as diferentes maneiras de expressar concordância nos diálogos. Você notou que vai ter bastante atividade, mas vai ser um período muito gostoso, cheio de descobertas. I hope you enjoy it! Hello, dear student! Vamos falar sobre os advérbios de modo. Eles explicam a forma como fazemos algo. Por exemplo, fazemos as tarefas do dia vagarosamente ou rapidamente, de maneira bela, de maneira ruim e assim por diante. Esses advérbios de modo que eu citei são fáceis em inglês. Nós precisamos saber o adjetivo e acrescentar o sufixo "ly". Por exemplo, devagar é slow, de forma devagar é slowly. Então vamos ver o uso em uma frase. Repita vagarosamente para eu acompanhar. Traduzindo, fica Repeat slowly for me to follow. Então, usando essa estrutura, o adjetivo bad forma o advérbio badly. Quick forma quickly. Viu como é fácil? Mas preste atenção num detalhe. Quando o adjetivo terminar em y, precedido de consoante, precisamos trocar o y por i antes de acrescentar ly. Por exemplo, heavy, heavily. Depois de aprender a como usar os advérbios, o importante é saber utilizá-los dentro das frases. Então, pratique! See ya! Os advérbios de modo servem para especificar a maneira como a ação foi feita na frase. Eles complementam o verbo. Por exemplo, é diferente dizermos ela fala inglês ou ela fala inglês fluentemente. Então, fluentemente é um advérbio de modo. Sobre o uso do advérbio em português, tanto faz se dizemos ela fala inglês fluentemente ou ela fala fluentemente inglês. No inglês, só a primeira opção é correta, porque não se deve colocar o advérbio entre o verbo e o complemento. Vamos traduzir essa frase. Fluente é fluent. Fluentemente fica fluently. Então a tradução fica She speaks English fluently. Em algumas situações, podemos começar a frase com o advérbio de modo. Isso é comum quando queremos dramatizar o que vamos contar. Por exemplo, de repente, todos estavam gritando. Suddenly, everybody was screaming. Os advérbios de modo dão emoção para a história. See you next time! Os advérbios de modo no inglês complementam o sentido do verbo. Eles trazem informações sobre a forma como a ação foi feita. Por exemplo, ela conseguiu nadar facilmente. She could swim easily. Para formar um advérbio, pegamos o adjetivo e acrescentamos o sufixo ly. Por exemplo, sortudo, lucky. Com sorte ou por sorte, luckily. Quando o adjetivo termina em le, precisamos trocar o e por i. Por exemplo, gentil, gentle. Gentilmente, gently. Simples, simple. Simplesmente, simply. O adjetivo whole, que significa todo, completo, é uma exceção. Como advérbio, ele fica wholly, completamente. Mas além dos advérbios terminados em ly, que são os mais comuns, temos também as locuções adverbiais. Algumas delas se referem ao modo como você se desloca. Por exemplo, ele foi de trem. He went by train. O advérbio aqui é by train. De carro, by car. Espero que você faça um bom uso dos advérbios, porque eles ajudam a dar detalhes do que queremos contar. See ya! Bye! Hello! Você já notou que em inglês algumas palavras nunca vão no plural? Pois é, a regra do plural é diferente se compararmos com o português.
E esse é o nosso assunto de agora. Vamos identificar a diferença entre substantivos contáveis, que podem ser expressos no plural, e também os incontáveis. Esse tema de contável ou incontável parece complicado, mas vamos lá. Por exemplo, você pode contar o arroz? Poder até pode, mas vai dar muito trabalho. Por isso, a gente não pede no almoço, por favor, me veja 3.500 arroz. Como alternativa, a gente pede uma colher de arroz. Então, a palavra arroz é considerada incontável no inglês. Em português, podemos falar, eu quero comer arroz. No inglês, não. Para esses casos, usamos some, que significa um pouco. I want to eat some rice. Podemos usar some para qualquer substantivo incontável. Outro exemplo, eu bebi chá hoje. I drank some tea today. Existem vários alimentos em que usaremos some, para carne, pão, massa e assim por diante. No inglês, os substantivos contáveis e incontáveis são fáceis de entender se você pensar em palavras que são incontáveis em português, isto é, que não vão para o plural. Por exemplo, dinheiro, money, paciência, patience, felicidade, happiness e assim por diante. No entanto, pode soar estranho palavras que vão para o plural em português e que não podem ser pluralizadas em inglês. É o caso de água, water, pão, bread, vinho, wine ou café, coffee. Então, vamos ver alternativas para demonstrar quantidades no plural das palavras no inglês. Quando a palavra for singular, isto é, quando ela for incontável, nós devemos usar uma quantidade. Por exemplo, um pouco, um litro, um par, um punhado e assim vai. Some é uma palavra coringa, que significa algum, alguns. Eu quero alguns pães. I want some bread. No armazém, você pode pedir, por favor, me veja um punhado de feijão. Give me a bunch of beans. Os substantivos incontáveis no inglês são aqueles que não podemos colocar S no plural. Então, para indicar a quantidade numa frase afirmativa, usamos some. Por exemplo, eu quero um pouco de arroz. I want some rice. Arroz é incontável, então precisamos indicar a quantidade. Um pouco, uma xícara, uma colher. O some é um coringa que podemos usar para várias palavras. Na forma negativa, também precisamos indicar uma quantidade. Então, para os substantivos incontáveis, usamos any. Essa regra gramatical fica diferente do português. Observe o exemplo. Eu não quero arroz. I don't want any rice. Não traduzimos o any para o português, porque na nossa gramática não precisamos indicar uma quantidade na forma negativa, mas no inglês sim. Por isso, nas frases negativas com substantivos incontáveis, usamos any. Vamos ver outro exemplo. Eu não comi carne ontem. I didn't eat any meat yesterday. Faça outros testes com alimentos em inglês. Boa sorte! Good luck! Bye bye! Hello, dear student! Hoje eu vou contar para você sobre dois amigos meus, que são super ocupados, o Frank e o Gerald. Examinando a agenda deles, vocês vão aprender os dias da semana e vão entender por que os dois nunca conseguem se encontrar. O Frank e o Gerald adoram futebol. They love soccer. Frank joga futebol todos os sábados de manhã, every Saturday morning. Mas o Gerald não faz parte do mesmo time porque he plays it on Wednesday evenings, ou seja, na quarta-feira após o trabalho. Gerald já convidou o Frank para entrar no time da quarta-feira, mas o Frank não pode, porque essa é a noite da English Class, que ele faz junto com a esposa. Já a aula de inglês do Gerald with his wife é quinta à noite, Thursday evening. Depois de todos esses desencontros, o momento que o Frank, o Gerald e as famílias deles têm para confraternizar é no barbecue on Sunday at noon. E você, o que faz parte da sua rotina semanal? Vai! Se você parar para rever toda a matéria de inglês que já estudou, vai se dar conta que ainda precisa de muitas palavras para se expressar bem na língua inglesa.
É impossível saber tudo, mas alguns termos básicos você precisa saber. Por exemplo, os meses do ano, as 4 estações, os lugares da cidade e as partes da casa. Vamos então estudar esse tema, aprendendo os principais cômodos de uma residência ou apartamento. Primeira coisa, andar ou piso em inglês se fala floor. Então, uma casa tem 2 andares, the house has 2 floors. No caso de apartamentos, se eu moro no 2º andar de um prédio, I live on the 2nd floor. Cômodo se fala room, que é uma palavra bem genérica. Precisamos especificar que tipo de cômodo queremos falar. Quarto de dormir, bedroom. O cômodo onde se toma banho, o banheiro, bathroom. A sala de jantar, dining room. Acrescente esses novos termos à sua lista de conhecimentos. Bons estudos! Bye! Para se movimentar e se localizar em grandes cidades, precisamos conhecer pontos-chave próprios de metrópoles. Então, vamos aprender o vocabulário das grandes cidades. Para enviar cartas e cartões postais, em qualquer lugar do mundo, procuramos um post office. No centro da cidade, você vai encontrar restaurants, bars and coffee shops, algumas vezes abertos 24 hours a day. Grandes capitais também têm great hotels, que oferecem facilities variadas, como swimming pools. Para se movimentar dentro da metrópole, você pode ir para a bus station e para a train station. Em Londres, capital da Inglaterra, por exemplo, você pode aproveitar a facilidade de se deslocar pelo subway, o famoso metrô londrino chamado carinhosamente de Tube. See you! Bye bye! Hello, dear student! Procuramos sempre trazer temas que você possa usar quando estiver se comunicando na língua de Shakespeare. Nosso assunto agora é a voz passiva. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva é um recurso linguístico usado para enfatizar a ação e não o sujeito que a pratica. No inglês, a voz passiva é utilizada quando a informação mais importante é a ação. O sujeito que praticou é desconhecido. O contrário, a voz ativa valoriza quem realizou a ação. Então, vamos ver um exemplo de voz passiva. Você chega na cozinha e vê que não tem mais louça suja, mas não sabe quem lavou. Então, o comentário é: oba, a louça foi lavada. The dishes were washed. Observe que a frase não indica quem fez a ação, somente enfatiza a ação que foi feita. A estrutura da voz passiva inclui o to be como verbo auxiliar e o verbo da ação, o principal, no particípio. Were washed, por exemplo, é o to be no passado mais o verbo wash no particípio. Agora quero ver você fazer essa frase na voz passiva. Os exercícios do inglês estão feitos, ok? Bye bye! A voz passiva em inglês tem a mesma estrutura do português, ou seja, o verbo ser, estar, mais o verbo principal no particípio. O to be vai ser conjugado no tempo verbal que você quiser colocar a frase, seja passado, presente ou futuro. Ele é que vai dar o tempo da oração. Veja esse exemplo de voz passiva no passado. The car was painted by John. O carro foi pintado por John. Agora, observe a estrutura. Was é o verbo to be no passado. Então, a frase toda representa a conotação de já ter acontecido. Painted é o verbo principal da ação to paint no particípio. A voz passiva enfatiza o fato em si e não o sujeito. O fato de o carro ter sido lavado é mais importante do que quem lavou. Vamos ver uma situação de voz passiva no futuro. O trabalho estará feito até segunda-feira. The work will be done by Monday. O verbo to be, que indica o tempo da frase, está no futuro, will be. E o verbo da ação, to do, está no particípio, done. See you next time. Bye! A voz passiva serve para enfatizar ações em vez do sujeito da frase, como acontece na voz ativa. Ela pode ser usada em todos os tempos verbais em inglês, presente, passado e futuro. E também pode usar inclusive os verbos modais. Vamos ver um exemplo de voz passiva com o verbo modal. A new road should be made here. Ou seja, uma nova estrada deveria ser feita aqui. Should é o verbo modal que acompanha o be no nosso exemplo.
E o verbo principal da ação é o to make, fazer, que na voz passiva fica no particípio. A voz passiva não é tão difícil quanto parece, porque na língua portuguesa falamos do mesmo jeito. Outros verbos modais que você pode usar na voz passiva são o can, could, may, might e must. Vamos ver outro exemplo. O trabalho pode ser feito amanhã. Novamente, estamos enfatizando a ação e não quem vai fazê-la. O verbo modal para poder é can. Então a tradução fica: The work can be done tomorrow. Bons estudos! See you later! Hi, students! No inglês, há diversas formas de indicar posse. Por exemplo, os adjetivos possessivos. Este é o meu carro. This is my car. My é uma característica do carro que informa que ele é meu. Temos também os pronomes possessivos que usamos quando o substantivo não está na frase. Se alguém pergunta a você, de quem é esse carro? Você não precisa dizer, esse carro é meu. Pode apenas responder, é meu. Em inglês acontece a mesma coisa. Traduzindo esse exemplo, fica Whose car is this? E a resposta curta é It's mine. Observe que em português usamos o mesmo pronome se falamos é meu ou esse carro é meu. No inglês são palavras diferentes, my e mine. Anote aí as equivalências: your, yours, her, hers, our, ours, their, theirs. Os outros pronomes ficam iguais, his e its. Agora faça frases utilizando as duas formas para praticar. Good luck! Bye! Nosso assunto são os pronomes possessivos. Em inglês, há dois tipos. Um tipo, que eu imagino que você já tenha estudado, são my, your, his, her, its para pronomes no singular e our, your e their para os pronomes no plural. Esses pronomes são seguidos necessariamente por um substantivo. Por exemplo, nós dizemos That's our car. Aquele é o nosso carro. Esses pronomes se chamam pronomes possessivos adjetivos. Mas existe também uma outra forma de indicar posse. Quando já sabemos a que estamos nos referindo, podemos dizer só é nosso. It's ours. Ou é meu. It's mine. De quem é aquele carro? É dela. It's hers. Esse tipo de pronome, que não precisa substantivo, porque já sabemos do que estamos falando, se chama de pronome possessivo substantivo. Então anote aí numa listinha: yours, his, its, theirs. De quem é a melhor nota da aula de inglês? It's mine. E de quem é a tarefa de estudar inglês hoje? It's yours. Então, bons estudos. Bye! Vamos estudar agora os pronomes reflexivos. São aqueles que falam da própria pessoa a que se referem. Cada pronome pessoal tem um reflexivo. Myself e yourself são para a primeira e segunda pessoas do singular. Para a terceira pessoa do singular, ela e ele, temos herself, himself, itself. Já os plurais são ourselves, yourselves e theirselves. Veja o exemplo nesta frase: ela se cortou. No inglês fica she cut herself. Veja que o pronome reflexivo herself se refere a she. Um exemplo com vocês. Imagine que vem um grupo de pessoas todas machucadas, sujas, com as roupas cortadas. Então alguém pergunta: o que vocês fizeram para vocês mesmos? What did you do to yourselves? Se você não notou, eu vou dar uma dica. Os pronomes reflexivos singulares terminam com self e os plurais com selves. Minha sugestão é que você faça uma lista com todos os pronomes que vai aprendendo. Pronomes pessoais, possessivos, reflexivos e assim por diante. Bons estudos! Bye, bye! Hello, dear student! Nem sempre temos tempos verbais em inglês correspondentes aos tempos da língua portuguesa. E é sobre isso que vamos falar agora, sobre o Present Perfect. Esse tempo verbal não tem tradução exata, com o mesmo sentido do português.
Ele serve para falar sobre 3 situações: uma ação no passado que não sabemos quando aconteceu, uma ação que iniciou no passado e vigora até o presente e algo que acabou de acontecer. Vamos ver um exemplo de uso do Present Perfect. Em português diríamos, ela mora aqui há 9 anos. No entanto, em inglês, não ficaria certo usar o presente simples, ela mora, como no português. Nesse caso, nós precisamos do tempo verbal, que indica que a ação iniciou no passado e ainda continua até o presente momento. Assim, essa frase em inglês seria dita da seguinte forma: She has lived here for 9 years. O present perfect é formado pelo verbo have no presente, mais o particípio passado do verbo principal. Na nossa frase, usamos has porque o sujeito é a terceira pessoa do singular no presente. Bye! Quando falamos em inglês, há algumas palavrinhas super úteis que podem ser usadas em diversas frases. Os advérbios already e yet, por exemplo, são muito utilizados para dar uma noção de tempo. O already se traduz como já e o yet como ainda. Vamos ver mais um pouco sobre como usar esses 2 advérbios. Um exemplo do uso do already é dizer I have already been to Paris. Em português, a tradução fica eu já fui a Paris. Observe que eu não estou falando quando essa ação aconteceu. Nós sabemos que é uma situação no passado, mas não sabemos determinar quando. Essa é uma das diferenças entre o present perfect e o passado simples, que dá a data exata. No passado simples, a mesma informação poderia ser passada dessa forma: eu fui para Paris nas férias. I went to Paris on vacation. Went é o passado simples do verbo ir e nas férias, a época exata. Já yet é usado para frases na forma negativa. Por exemplo, eu ainda não fui a Paris, que se traduz I haven't been to Paris yet. Bye bye! O present perfect é um tempo verbal que merece nossa atenção por ser bastante usado e porque não existe uma estrutura equivalente em português. Ele é formado pelo presente do have, mais o particípio passado do verbo principal, que você encontra na terceira coluna na tabela de verbos. O particípio passado dos verbos regulares é fácil, pois só se acrescenta ed no final. Por exemplo, I walk, eu caminho no presente, vira I have walked no present perfect. You work, você trabalha, no present perfect fica you have worked. Já o particípio passado dos verbos irregulares não obedece a regra alguma. Por isso é importante consultar a lista de verbos. Lembre-se que o auxiliar have, quando for conjugado no presente da terceira pessoa do singular, ele ou ela vira has. Então, o present perfect do she e do he vai usar o has mais o particípio do passado do verbo principal. Vamos ver uma frase completa como exemplo do present perfect. Ele trabalha aqui há 2 anos. É uma ação que começou no passado e continua até hoje. He has worked here for 2 years. Até a próxima! Hi, you! Um assunto recorrente na nossa vida são nossos desejos e nossos planos. No inglês, quando falamos disso, usamos a estrutura condicional e é dela que vamos falar agora. A primeira forma condicional é usada para falar sobre algo que tem grande probabilidade de acontecer. Vamos usar como exemplo a matéria de inglês. Se você estudar, vai aprender. If you study, you will learn. Observe que são 2 orações em uma só frase. Estamos usando 2 verbos. A primeira oração vai no presente simples do inglês. Se você estudar, if you study. Ela é a oração subordinada à frase principal, que no nosso exemplo é a segunda. Você aprenderá ou you will learn, vai no futuro simples. No total, são 3 formas condicionais, que também podem ser chamadas de if clauses. Esse exemplo que vimos é chamado de first conditional e indica uma situação possível de acontecer. Vai! O nosso assunto é o primeiro condicional. Ele serve para falar sobre situações com boa probabilidade de acontecer.
A estrutura do first conditional é formada por duas orações, uma no presente, que tem if, e outra no futuro, que tem will. Esta no futuro é a consequência da frase que tem if. Observe, se eu tiver tempo, eu irei à festa. Ir à festa é consequência de eu ter tempo. Em inglês, a tradução fica If I have time, I will go to the party. Essa estrutura se chama condicional porque somente com a condição de ter tempo é que eu irei à festa. É importante lembrar que você pode inverter a ordem das orações sem mudar o sentido da frase. A oração que tem if pode ser a segunda, tanto no português quanto no inglês. Eu irei à festa se eu tiver tempo. No inglês fica I will go to the party if I have time. É fácil porque é parecido com o nosso idioma. Então, aproveite para usar bastante. Vai! No inglês, as orações que levam if são chamadas de condicionais. No primeiro condicional, uma situação está no presente e tem uma consequência no futuro. Veja um exemplo. Se eu pedir a ele, ele vai me ajudar. If I ask him, he will help me. Você também pode fazer perguntas no condicional. Se você pedir a ele, ele vai te ajudar? Para traduzir, lembre que em todas as formas interrogativas do inglês, o verbo auxiliar é levado para o início da frase. É diferente do português, que apenas a entonação indica uma pergunta. If you ask him, will he help you? Você notou que o will não está no início da pergunta? É porque o condicional é formado por duas frases e o will está no início dessa oração. Will he help you? O condicional ainda pode ser utilizado na forma negativa. A estrutura segue as regras normais de negativas. Se eu pedir a ele, ele não irá me ajudar. If I ask him, he will not help me. Boa sorte. Good luck. Bye bye. Hi, you. Vamos estudar as preposições de tempo e lugar mais comuns do inglês. At, in, on. Elas são super úteis porque podem ser usadas em várias situações. A preposição at pode ser usada para indicar horas e locais exatos. Por exemplo, nosso almoço será à 1 da tarde. Our lunch will be at 1 p.m. Estamos falando da hora exata do almoço, por isso usamos at. Com local é a mesma coisa. Onde você está? Estou no banco. I am at the bank. Esse é o lugar determinado onde eu estou. Já a preposição on tem o sentido de sobre. Lembra da famosa frase The book is on the table? O livro está sobre a mesa. O livro está na mesa. Mas on também serve para indicar lugares que não são exatos, são mais vagos. Estou na rua não é um local exato. Então fica I am on the street. Na praia, na serra, são outros exemplos do uso de on. E para completar, o in dá uma noção de dentro. O livro está dentro da bolsa. The book is in the handbag. Também usamos in para indicar tempo, mas no sentido de dentro do mês. Por exemplo, in September, algum dia dentro do mês de setembro. Bye! Em inglês, como em português, temos pronomes pessoais que funcionam como sujeito da frase. I, you, he, she, it, we, they. E temos também pronomes pessoais que desempenham a função de objeto direto ou indireto. Esse é o nosso tema, os pronomes oblíquos. Em inglês, eles são chamados de object pronouns, justamente porque funcionam como objetos do verbo na frase. São eles me, you, him, her, it, us, them. Observe que dois deles são iguais ao pronome pessoal que são o sujeito da frase, you e it. Já são menos palavras diferentes para aprender, não é? Que bom! Os pronomes oblíquos são usados em 3 situações, sempre após um verbo, quando queremos nos referir a algo ou alguém. Na frase eu vi ele ontem, o pronome oblíquo vai ser o ele, porque é o objeto do verbo. No português correto, deveremos falar eu o vi ontem. O pronome oblíquo de ele é him. Então, a tradução fica I saw him yesterday. Vai! Me, you, him, her, it,
us, them. São os pronomes oblíquos em inglês, chamados de object pronouns. São um tipo de pronome pessoal usado em 3 situações, sempre após um verbo, como objeto direto, como objeto indireto acompanhando uma preposição e como objeto indireto sem preposição. Vamos ver um exemplo de uso para cada situação. Como objeto direto, o pronome vai logo após o verbo. Eu ajudei ela, ou eu a ajudei no português correto. O pronome oblíquo para ela é her. Então, em inglês, a frase fica I helped her. Quando o verbo é intransitivo, ou seja, precisa de preposição antes do objeto, temos 2 formas de usar os oblíquos. Por exemplo, eu dei uma flor para ela. O verbo dar pede a preposição para. I gave a flower to her. Mas temos outra opção de uso, que no português seria traduzido como eu lhe dei uma flor. Então ficaria I gave her a flower. O sentido da frase não se altera, só muda a forma de usar o pronome oblíquo. Bons estudos! Bye bye! See you next time! Hi, dear student! O nosso tema vai ser o segundo condicional no inglês, usando to be. Diferente da conjugação do to be que você conhece, quando usamos esse verbo no condicional, ele assume a conjugação were para todos os sujeitos. A conjugação correta de I no passado é was, mas vamos ver um exemplo de frase no segundo condicional. If I were you, I would buy that. Se eu fosse você, eu compraria isso. A regra do were também vale para a terceira pessoa do singular, que o to be também se conjuga como was no passado, nas situações que não são condicionais. Então he, she e it vão levar o were nas orações condicionais. Por exemplo, a irmã da Mary ganhou na loteria e usou o dinheiro para comprar imóveis. Então, se a Mary fosse a irmã, ela usaria o dinheiro para viajar. If Mary were her sister, she would use the money to travel. Você pode contrair o would para apóstrofe D. I would vira I'd. Bye, see ya! Muitas vezes imaginamos o que faríamos se estivéssemos no lugar de outra pessoa, ou se tivéssemos mais tempo, ou se fôssemos mais ricos. Se. Nessas situações, em inglês, usamos o condicional. Então vamos ver como funciona esta estrutura. Pense na pergunta: What would you do if you won the lottery? O que você faria se ganhasse a loteria? I would travel the world. Eu viajaria o mundo. Observe que tanto na pergunta quanto na resposta utilizamos o verbo auxiliar would. Ele conjuga os verbos no futuro do pretérito. Outro exemplo: If I had a lot of money, I would buy a new car. Se eu tivesse um monte de dinheiro, eu compraria um carro novo. Perceba que temos 2 orações, uma que leva o with, um verbo, e outra que leva o would mais outro verbo. As frases com if e would tratam de assuntos hipotéticos, suposições sobre situações que não são reais. Agora responda você. What would you do if you traveled to the moon? O segundo condicional do inglês serve para falar sobre situações futuras que podem não acontecer. Essa estrutura possui 2 orações, uma com if e o verbo no passado, a outra com would mais um verbo principal. O segundo condicional pode ser usado também nas formas interrogativa e negativa. As frases costumam ser grandes porque falamos de uma situação que é condição para que outra situação aconteça. Na interrogação, o would passa para antes do sujeito. Veja um exemplo. Would you go to China if you had money to travel? Você iria para a China se tivesse dinheiro para viajar? No caso das negativas, a estrutura é if, mais o verbo no passado, mais would not, ou com a contração wouldn't. Por exemplo, se eu tivesse mais tempo, eu não gastaria ele dormindo. If I had more time, I wouldn't spend it sleeping. Se quiser, você pode inverter as orações. O sentido fica o mesmo se começar com a frase que tem if ou com a frase que tem would. Neste último exemplo, ficaria I wouldn't spend it sleeping if I had more time. See you next time.
Hi class! Vamos praticar formas curtas de concordar com outras pessoas. As formas curtas são úteis para não precisarmos repetir toda a frase. Por exemplo, se alguém diz, eu prefiro praticar exercícios físicos na parte da manhã, pois tenho mais energia do que à noite. Para concordar, você pode repetir toda a frase. Eu também prefiro praticar exercícios físicos na parte da manhã, pois tenho mais energia do que à noite. Ou você pode simplesmente dizer, eu também. No inglês acontece a mesma coisa. Podemos resumir. Se a fala for negativa e quisermos concordar, eu também não, precisamos usar either, neither ou nor. Por exemplo, alguém diz, eu não gosto, I don't like it. Para concordar que você não gosta também, pode falar me neither. A negação já está implícita na palavra neither. Usando as outras maneiras, neither do I ou nor do I. Se você usar either, que é um termo afirmativo, precisa adicionar uma palavra de negação na frase para concordar com algo negativo. I don't either. Eu também não. Bye. Existem palavras em inglês que servem como atalho e evitam a repetição do que já foi dito. Elas tornam a comunicação mais bonita, além de mais ágil. Então, o que vamos estudar agora é como utilizar as expressões de concordância. No afirmativo, as palavras que usamos para concordar com a frase que foi dita são to e so. Vamos ver um exemplo. Alguém diz, eu gosto de sorvete. A outra pessoa pode concordar dizendo, eu também. So do I. Essa estrutura inclui so mais o auxiliar da primeira frase e o sujeito que está concordando. Se a primeira frase estiver no passado, o auxiliar também deve estar no passado. Se a frase for com o verbo to be, o auxiliar tende a ser o to be. Em outros casos, as pessoas podem concordar com uma frase negativa. Há expressões específicas para isso. Elas são either, neither, nor. Veja um exemplo. Um aluno comenta, eu não estudei muito. O colega responde, nem eu. Neither did I. Observe que o auxiliar está no passado. Essas são normas econômicas de nos expressarmos em inglês. São super úteis. Let's practice them. A palavra também em inglês é to. Porém, há mais de uma maneira de expressar a palavra também em inglês. Vamos ver um exemplo. I love our classes. Se concordamos, respondemos so do I. Eu também amo as nossas aulas. Observe que a resposta so expressa também. Nessa estrutura, ela vem acompanhada do verbo auxiliar do e do sujeito I. Se quisermos dizer que ela também ama as nossas aulas, em inglês fica so does she, porque o auxiliar para a terceira pessoa do singular é does. Outra maneira de utilizar a palavra to, me too. Perceba que me too igualmente significa eu também, embora a estrutura da frase que concorda seja diferente da anterior, com so. Neste formato, utilizamos o pronome objeto, chamado em português de oblíquo, mais a palavra to. Até a próxima! Bye bye! Hello, dear student! O nosso tema de inglês é como indicar o verbo haver, já que na língua inglesa não existe um verbo correspondente. Quando queremos dar esse sentido, usamos a expressão verbal there mais o verbo to be conjugado. No presente, as opções para falar que algo existe são there is e there are. There is para o singular, ou seja, para falar sobre a existência de uma coisa. Vamos ver um exemplo. Há um gato sobre o carro. Ou, de maneira informal em português, falamos tem um gato em cima do carro. Como o gato é singular, usamos o there is. Então, a tradução fica there is a cat on the car. Já o there are é usado para quando temos uma palavra no plural, para falar da existência de várias coisas. Por exemplo, há muitos problemas aqui. Existem muitos problemas. Tem muitos problemas aqui. Como problemas é plural, usamos there are. Então, a tradução fica there are many problems here. A estrutura do there mais to be conjugado vai seguir a regra do to be para fazer as formas interrogativa e negativa. Viu como é fácil? Vai! Para falar sobre a existência das coisas em inglês, usamos o there mais to be conjugado. No singular, usamos there is.
Para o plural, there are. Essa estrutura utiliza as regras gramaticais do verbo to be para fazer as formas interrogativa e negativa. Isso significa que para fazer perguntas com esses verbos, você deve inverter a posição do there is ou do there are. Por exemplo, a interrogação "tem alguém aqui?" no inglês fica "Is there anyone here?" Com o there are acontece a mesma coisa. A pergunta "tem amigos com você agora?" Amigos é plural. Então, em inglês fica "Are there friends with you now?" Para a forma negativa, apenas acrescente o not depois de there is ou there are. Por exemplo, não há problemas aqui. There are not problems here. Para ficar mais fácil de falar, podemos contrair a negação. There aren't problems here. O mesmo pode ser feito com o singular. There is not fica there isn't. See you later. Bye. Os verbos there is e there are, que indicam existência, também podem ser utilizados no passado. Nesse caso, eles se tornam there was, no singular, e there were, para o plural. Vamos ver um exemplo utilizando there was, que é o passado do there is, utilizado para o singular, para quando falamos da existência de somente uma coisa. Houve um acidente no centro da cidade, ou aconteceu um acidente no centro. Em inglês, a frase fica there was an accident downtown. E agora vamos ver um exemplo com there were, que é o passado do there are, usado para plural. Havia muitas pessoas na festa ontem. A tradução fica there were many people at a party yesterday. Da mesma maneira que no presente, para formar o interrogativo, é só inverter o verbo to be, passando o verbo conjugado para antes do there. Was there ou were there. E para fazer a negação, a regra também continua a mesma do presente. Precisamos só acrescentar o not após o was e were. See you later. Bye bye. Hello, dear students! Sabemos que os verbos indicam ações. Por exemplo, o verbo see significa ver. Mas certos verbos funcionam de forma diferente. Eles são chamados de modal verbs, ou verbos modais. E é deles que vamos falar agora. Os modal verbs não têm um significado único. Eles podem ter mais de um significado dependendo da frase e do contexto em que aparecem. Às vezes, até podemos dizer que eles não têm um significado se usados isoladamente, sem outro verbo. Por exemplo, o verbo can pode significar mais de um verbo em português. Ele pode indicar uma habilidade física da pessoa. Eu consigo correr rápido. I can run fast. Outra possibilidade do verbo modal can é indicar alternativas. Você pode ir ou pode ficar. You can go or stay. Mas can não é o único modal. Há diversos deles. O importante é lembrar que eles sempre vêm acompanhados de outro verbo que indica uma ação. Vai! Muitas pessoas conseguem fazer coisas incríveis. Você se lembra do campeão de natação Michael Phelps? Em inglês, podemos dizer He can swim very fast. Traduzindo, ele consegue nadar muito rápido, no sentido que ele tem a habilidade de fazer isso. No inglês, quando queremos indicar habilidade, saber fazer algo, ter capacidade para algo, usamos o verbo modal can. Você sabia que o time de voleibol brasileiro feminino foi campeão olímpico em Pequim? Por isso, nós podemos afirmar They can play very well. Ou elas conseguem jogar muito bem. Elas têm capacidade para isso. Outro exemplo, quando falamos de uma terceira pessoa. A cantora Madonna pode ou sabe cantar e dançar. She can sing and dance. Note que o can não muda quando estamos falando de várias pessoas, como as garotas do vôlei feminino, ou se estamos falando de uma só pessoa, a Madonna. Os pronomes elas ou ela recebem o can da mesma maneira. See you later. O verbo can, usado para demonstrar habilidade, capacidade, algo que alguém consegue e pode fazer, também é usado nas formas interrogativa e negativa. E esse é o nosso assunto. Veja o exemplo desta frase no interrogativo. Can you play the piano?
Podemos traduzir essa pergunta para o português de diversas formas. Você sabe tocar piano? Ou você consegue tocar piano? Você tem a habilidade, a capacidade de tocar piano? O verbo can na pergunta é movimentado para o início da frase. Ele vai antes do sujeito. Já no negativo, você deve acrescentar o not depois do can. Não precisa outro auxiliar para fazer a forma negativa. Por exemplo, they cannot speak English. Ou, eles não sabem falar inglês, eles não conseguem falar inglês. Para facilitar, podemos contrair o can e o not. They can't speak English. Observe que agora usamos a forma contraída, can't. Ela é muito utilizada quando se fala. Outra possibilidade é o cannot. Ele dá mais ênfase à negação. É uma forma mais forte de dizer não pode. Por exemplo, eles não podem ir lá. They cannot go there. Bons estudos. Bye bye. See you next time. Congratulations! Você chegou ao final de mais uma fase do seu aprendizado e processou muita informação nova. Dias da semana, meses, estações do ano e partes da casa formam um vocabulário da maior importância para a comunicação do cotidiano. Nos temas com regras de gramática, você explorou os verbos modais e entendeu quando usar as preposições de lugar e tempo. São muitas vitórias. Uma dica para reforçar a apreensão do conteúdo, porque sabemos que é bastante coisa. Tente sempre imaginar uma situação em que você vai poder usar o que foi aprendido. Dessa forma, o estudo se torna mais real, significante e prazeroso. Aplique o que você já aprendeu. Good luck and keep studying. You're a great student. Bye!